Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Estamos mais uma vez nos Bastidores da Arte com Osvaldo Focatino. O Bastidor da Arte é um espaço dedicado à oportunidade para autores, escritores, fazedores de arte sentarem aqui e falarem dos seus feitos. Queremos fazedores de arte que têm obra feita. E desta vez estamos com o Dr. Neves Moche, especialista em questões jurídicas, que tem 3 livros super interessantes, que com ele vamos aprender diversos temas no âmbito do direito, da monografia, para os estudantes que nesse momento estão a preparar a sua dissertação, a sua tese. Tem aqui a oportunidade também para aprendermos um bocadinho com o Dr. Neves. Dr. Neves, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dr. Osvaldo. Quem é um prazer estar cá. Apresenta-se aos nossos telespectadores. Bom, muito bem, Neves Moche, comumente chamado. Tenho o nome completo Neves Maurício Kumbiça Moche, natural de Malange, formado em Direito, docente universitário e escritor. Muito bem, doutor. Custas judiciais. É muito custoso um cidadão submeter um processo ao tribunal. O que levou a escrever essa obra? Bom, permita-me, Dr. Osvaldo, antes esclarecer aos nossos telespectadores o que são custas judiciais. Na verdade, em linguagem mais simples, diz-se que todo o processo judicial tem despesas. As despesas podem ser com os advogados e com o Estado. Mas também, do ponto de vista legal, assegura-se que a ninguém lhe pode ser denegada a justiça por insuficiência econômica. Portanto, essas questões de custas judiciais são sempre tratadas com o fenómeno da assistência judiciária. Em resumo, custas judiciais são os valores pagos aos tribunais em virtude dos processos despoletados nos mesmos. Pois, quer dizer que cada cidadão que despoletar uma ação judicial terá despesas para fazer com o tribunal. Isso é que são chamados custas judiciais. O cidadão comum muitas vezes tem algum desconhecimento em colocar as suas situações ao tribunal. Uma das justificações é que o custo com a justiça é elevado. É verdade isso, doutora? Ou o cidadão tem outros caminhos para contornar esses custos judiciais? Bom, os custos não são assim tão elevados para a nossa realidade. Não são tão elevados porque cada ação judicial, a depender do valor do bem em litígio, tem um determinado valor para as custas, chamada de taxa de justiça. Não? Mas também, como já dissemos, a lei assegura aquelas que não tenham insuficiência econômica, que não tenham capacidade econômica para socorrer sua justiça. Se estivermos a falar, por exemplo, de alguém que vá em tribunal para solicitar, por exemplo, o pagamento de uma indemnização, a lei prevê que a estes sujeitos não lhes pode ser cobrado custas judiciais. Portanto, daí pode-se requerer assistência judiciária. Portanto, não é verdade que a justiça, as custas judiciais são tão pesadas. Não? Muito bem. Então o doutor recomenda, incentiva o cidadão, sempre que tiver algum litígio, alguma situação, recorrer aos tribunais como o melhor caminho para resolver as suas situações. Certo. Em regra, os tribunais são as instituições vocacionadas para a resolução de conflitos, né? Mas existem outras instituições que também têm vocação para a resolução de conflitos, chamados órgãos de resolução de conflito extrajudiciais. Lembrei-me agora, falou da dificuldade de compreensão dessas matérias de custas judiciais
É normal que o cidadão comum tenha dificuldade, até porque muitos de nós, enquanto técnicos, também temos dificuldade de tratar questões ligadas a custas judiciais, por ser uma matéria um pouquinho sensível, reservada aos profissionais de fórum e muitas vezes não ministradas nas universidades. Portanto, se o profissional de direito tem dificuldade em compreender, logicamente o cidadão comum terá maior dificuldade. E é este o espírito que nos motivou a tecermos algumas linhas na primeira obra, que é a legislação de custas judiciais com anotações, comentários e remissões. O que é que se tratou exatamente nisso? Tenho alguma experiência já de 20 anos no Fórum Judicial e percebi que tinha-se muitas dificuldades na interpretação da lei, do Código de Custas Judiciais. E essas dificuldades muitas vezes surgiam pelo facto de que a nossa legislação base, o Código de Custas Judiciais, é muito antiga. Data de 1961, portanto é uma herança portuguesa. Há várias situações jurídicas que o nosso ordenamento jurídico já não prevê. Portanto, havia necessidade de tecer algumas explicações, escolhendo sempre a ideia dos mais experientes, para aclarar o cidadão, o profissional, no sentido de que o que é que agora pode ser usado, o que é que não pode ser usado. E compreende 4 coletâneas de legislação. Está o Código de Custas Judiciais, está a Lei de Assistência Judiciária e 2 leis que alteram o Código de Custas Judiciais. No fundo é para dizer que o Código de Custas Judiciais já sofreu 2 alterações. Isso não significa que o Código esteja invalidado. Foram apenas alterações. Muito bem. Assistências judiciárias. O seu segundo livro é Custas Judiciais e Assistências Judiciárias. Como é que podemos entender assistências judiciárias? Já percebemos o custo judiciário, assistência. O que é que se refere? Pois, na verdade este livro é a continuidade do primeiro. Nós tiramos o primeiro para esclarecer os meandros da lei, o sentido e o alcance de determinadas normas, e depois cabia também a nós esclarecer e determinar alguns conceitos relatados no Código de Custas Judiciais. Foi assim que trabalhamos neste livro, Custas Judiciais e Assistência Judiciária. A questão ligada à assistência judiciária surge na perspectiva de que há muita dificuldade em um cidadão, comumente o cidadão desprovido de meios financeiros, em recorrer à justiça, exatamente pelo facto de se desconhecer. Portanto, há toda a necessidade de que se traga no mercado conteúdos que elucidem ao cidadão, no sentido de que consiga compreender que, mesmo não tendo dinheiro, pode fazer uso dos serviços de justiça, né? Portanto, nessa perspectiva, fizemos sair este livro exatamente para dizer que qualquer um que não tenha recursos também tem direito a acesso à justiça. Doutor, a questão dos advogados, por exemplo, que para recorrer à justiça tem que ter um advogado. É necessariamente imprescindível ter um advogado? E caso não tenha um advogado, como o cidadão pode recorrer à justiça? Há casos em que é obrigatório que se tenha algum advogado. Há casos em que não é obrigatório que o cidadão tenha advogado, porque a lei prevê, por exemplo, aos incapazes, menores, não é obrigado que um menor constitua advogado. Está o Ministério Público, que em regra é que cede o patrocínio judiciário a menores, né? E há casos também em que, de acordo com o valor da ação, a lei dispensa que a obrigatoriedade de constituição de advogado. Aqueles casos em que é obrigatório a constituição de advogado e o cidadão não disponha de recursos, pode sempre dirigir uma carta à Ordem dos Advogados, e a Ordem dos Advogados indica um advogado para o representar em tribunal e cuidar dos seus interesses juridicamente tutelados. É nesse quesito em que entramos na perspectiva da assistência judiciária. E a assistência judiciária tem 2 nuances.
é a da isenção de pagamento de advogado e da isenção de pagamento de custos. Ou Como seja, já o disse, cidadão mais pobre não paga advogado, sim, desde que comprove que não tem condições financeiras para o pagar. exato. Muito bem. E dizia eu que, além de não pagar advogado, a outra nuance da assistência judiciária é não pagar custas. Ok. Porque a parte pode estar isenta do pagamento do advogado, que não implique necessariamente que não pague custas. Muito bem. Muito bem. Depois caberá ao advogado analisar se a parte está em condições de pagar custas ou não. Se não tiver em condições de pagar custas, mesmo o advogado vai requerer ao tribunal que a parte apresenta-se como economicamente débil e não tem condições de pagar custas, e depois caberá ao juiz analisar se efetivamente fica isento de pagamento de custas ou não. Portanto, a pobreza não é um fator impeditivo de recorrer à justiça para que o cidadão obtenha o seu direito. Claramente que não. O acesso à justiça é para todos, vigora o princípio da igualdade, e tanto qualquer um pode requerer e pode ter acesso à justiça, embora em modalidades diferentes. Muito bem. Vou fazer-lhe uma provocação. Falou-me na atualização da lei quanto às custas judiciais. Se tivesse o poder de alterar alguma coisa na lei, o que alteraria? E dando aqui o exemplo, nossos legisladores na Assembleia Nacional podem estar nos ouvir. O que, tendo em conta o estudo que fez, o que mudaria na legislação? Bom, há muita coisa que eu poderia apontar como mudança, né? Mas tem um aspecto que, por sinal, foi tratado no segundo livro, é exatamente aclarar a situação do pagamento da taxa de justiça por parte de quem se constitui assistente nas ações cujo interesse é difuso. Naquelas situações em que a parte que se constitui assistente não quer representar o interesse próprio, mas o interesse coletivo. Aí sim, o legislador entende que não se pronunciou em dizer se fica isento ou não, mas há uma norma geral que diz que quem se constitui assistente deve efetuar o pagamento da taxa de justiça. Mas a grande questão que se coloca é que se eu, ao me constituir assistente, não represento o interesse próprio, mas o interesse da coletividade, por que eu devo pagar por o interesse da coletividade? Portanto, no meu ponto de vista, desencoraja quem tem o interesse em defender uma justiça coletiva. Muito bem. Os nossos legisladores, se nos ouvirem, então, por favor, tem aqui a oportunidade de chamar o Dr. Neves para que ele possa contribuir para que as custas judiciais não sejam tão custosas para os nossos cidadãos. O doutor, como professor universitário, também está preocupado com as monografias, as dissertações e as teses. Por isso é que escreveu o livro. Os nossos estudantes têm muita dificuldade na elaboração das monografias? Pois essa é uma questão, esta revista vem na perspectiva de algumas dificuldades também vividas na prática, porquanto durante a minha vivência enquanto docente e participei várias vezes em bancos de defesa de fim de curso e também fui várias vezes contactados para tutorar determinados trabalhos. E percebi que, a par da dificuldade do domínio de questões metodológicas, também muitos estudantes têm dificuldade de domínio da própria tecnologia, a própria informática. Muito bem, muito bem. A par disso, também trabalhei durante algum tempo como coordenador no Centro de Ajuda Acadêmica, coordenador da área de pesquisa, e também concluí o mesmo. As dificuldades, muitas vezes, a par das metodológicas, também tinham-se dificuldade técnica. Foi nesse espírito que nasceu esta brochura, que era exatamente para aclarar, selecionar determinadas ferramentas do ordem que são úteis para a elaboração de um trabalho de fim do curso. Na verdade, o âmbito deste livro não se limita apenas a trabalhos de fim do curso, porque a experiência que se pode adquirir com ela é válida para outras áreas também do saber, mas foi esse o espírito que norteou o surgimento desta obra. Muito bem. Doutora, como autora, como escritora,
quais são as dificuldades que tem enfrentado neste seu neste seu mundo de criação de ideias, produção de livros? Quais são as maiores dificuldades que tem tido? Bom, a principal dificuldade identificada é o contexto, né? Eu considero que a nossa sociedade lê pouco, investe pouco em livros, né? Investe pouco na produção de livro, investe pouco também na aquisição de livro. Por exemplo, não considero muito simpático que o autor, depois de trabalhar e lançar o livro, ainda tinha que reservar esforço para comercializar. Muitas vezes os autores é que têm que ir atrás dos clientes, quando devia ser uma cadeia já montada. Isso também não facilita. Depois também está o plágio. Muitas vezes as obras são lançadas, depois são comercializadas a baixo custo e em pontos muito recônditos. E a gente não sabe qual é a fonte de reprodução. Isso também desincentiva um pouquinho e belisca, põe em causa também o consumo da própria obra, né? E outra principal dificuldade são os custos, são elevados na produção de livros, né? E esse custo depois encarece também o produto final. Há quem reclame, por exemplo, que os livros estão a sair a preço elevado, mas tem que ver com o custo de produção, não tem que ver comigo. Porque eu, enquanto autor, posso não cobrar ideias, mas pretendo tirar o valor investido. Exato. É nessa perspectiva. São essas dificuldades. Voltando à justiça, doutor, estando no mundo da justiça, como é que olha atualmente a justiça em Angola? Eu sei que é uma questão muito difícil de responder, porque a justiça envolve toda uma latitude, mas como é que olha a justiça? Estamos no bom caminho? Tem evoluído? Qual é a sua visão sobre a justiça em Angola? Essa é uma questão muito provocatória, mas pronto, impõe-se responder. A minha visão sobre justiça não é muito restrita do ponto de vista dos órgãos de justiça, mas é do ponto de vista do modo de convivência. Eu considero a justiça, tal como muitos autores consideraram, como um monopólio do povo. E por ser do povo, deve ser feito pelo povo. Cada um de nós deve dar o seu contributo para a justiça. Daí que considero que a justiça devia começar a mudar a partir da visão do próprio cidadão. Há questões, por exemplo, que são levadas em tribunais que não precisavam ser uma visão de cidadão. O cidadão educado tem que saber quais são os seus limites legais e livrar os órgãos de justiça desse trabalho. Estamos a falar, por exemplo, questões ligadas à prestação de alimentos de filhos, cobrança de dívidas, não é necessário, cada um sabe que em princípio deve pagar. Essas questões não precisavam ser remetidas ao tribunal. Isso depois sufoca o sistema de justiça. O sistema de justiça fica subcarregado e depois fica sem saber como dar resposta de forma rápida. E essas questões devem ser limadas a partir das comunidades, a partir do sistema de educação. O respeito pelos direitos fundamentais também, na minha perspectiva, entendo que a partir da 4ª classe já era viável que cada um soubesse quais são os seus direitos fundamentais. Ao saber os seus direitos fundamentais, permite, em contrapartida, respeitar os direitos fundamentais alheios. E essas questões deviam sempre se refletir numa justiça muito mais controlada para aquelas questões mais específicas, e devia contribuir de que maneira para a celeridade processual. No fundo, para responder já a sua questão, e eu deixo isso à apreciação de cada um dos telespectadores, se a conclusão for que a justiça está mal, então é exatamente porque o cidadão ainda precisa se rever. Se a justiça está boa, é porque o cidadão está bom. Então temos que ver se cada um de nós considera a justiça boa, é exatamente porque é o fruto de um bom cidadão. Se a justiça for má, é porque o cidadão precisa se rever. Não podemos esperar uma boa justiça se o cidadão que faz a justiça não é bom. Porque a justiça está na sociedade, se a sociedade estiver doente,
também estará doente. Exato. Doutor, aonde é que quem nos assiste pode encontrar os seus livros? Particularmente os estudantes de Direito ou de áreas jurídicas têm aqui a oportunidade de beber um bocadinho da sabedoria do Dr. Neves. Aonde é que podem localizar os seus livros? Bom, temos livros expostos na livrarias das Irmãs Paulinas. Muito bem. Temos também livros na livraria da Liter Edições. Muito bem. E temos também livros expostos na livraria jurídica. Muito bem. A livraria jurídica tem exposição em quase todos os tribunais de comarca. Aí no hall da entrada pode sempre se encontrar lá. E brevemente anunciaremos novos pontos de venda. Perfeito, doutor. Doutor, uma mensagem para o cidadão. Para o cidadão que nos assiste, para o cidadão que neste momento pode ter algum litígio, alguma situação e que queira recorrer aos tribunais e que esteja hesitante, que mensagem passar a este cidadão para o incentivar a recorrer aos caminhos corretos da lei? Bom, é sempre bom que se recorra aos órgãos de justiça para tutelarem os nossos interesses, mas aconselho sempre que se faça com alguma segurança, com certeza de que o interesse que estou a perseguir é exatamente o interesse tutelado, né? Para que depois a gente não perca recursos, não perca esforço por uma situação que não tem proteção jurídica, por uma situação que, no fundo, não é nosso próprio interesse, é um interesse alheio. Isso ajudaria, de que maneira, a economizar recursos, esforço e também a poupar o esforço das instituições de justiça, no sentido de que não tratem de questões que não tinham, em princípio, necessidade de lá chegar. Doutora, para finalizar, eu gostaria que nos seus textos selecionasse algum pensamento, alguma ideia, alguma frase, alguma coisa que pudesse impactar a quem nos ouve ou que pudesse passar alguma mensagem para quem está nos ouvindo neste momento. Doutor, esteja à vontade. Ok, muito obrigado. Vou querer estabelecer a diferença entre assistência judiciária e patrocínio judiciário. Muito bem. E vou fazer questão de ler aqui o que vem escrito. Comumente confundem-se as expressões assistência judiciária e patrocínio judiciário. A assistência judiciária e o patrocínio judiciário são figuras distintas, embora afins. O patrocínio judiciário consiste na assistência técnica prestada às partes por profissionais de direito, em regra inscritos na Ordem dos Advogados. Porém, a assistência judiciária consiste na assistência técnica prestada à parte por profissionais forenses com vista a que a justiça não lhe seja denegada por força da sua situação econômica deficiente. Bem, excelente. Essas diferenciações técnicas são muito importantes para os estudantes, não é, professor? De facto, não só para os estudantes, mas para nós também os técnicos. Os operadores que existe uma fronteira mínima entre essas duas figuras. Muitas vezes são confundidos até por nós enquanto profissionais de direito. Muito bem. Então, você que nos assiste tem a oportunidade de adquirir uma das obras do Dr. Neves e conseguir diferenciar não só esses termos, mas outros que constam nas suas obras. Então, tens a oportunidade de obter nos pontos indicados pelo Dr. Neves. Dr. Neves, muito obrigado pela sua presença. Deixo-lhe à vontade, caso haja alguma questão, algum ponto que não foi questionado e que gostaria de partilhar conosco, dou-lhe 2 minutinhos, esteja à vontade para emitir a sua mensagem. Muito obrigado, Dr. Osvaldo, obrigado pelo convite. Queria aproveitar a oportunidade para anunciar o meu quarto trabalho, que está aí na Forja,
intitulado O Processo de Inventário por Morte, Partilha Judicial, Extrajudicial e Incidentes do Processo de Inventário. Esta obra surge na perspectiva de que durante algum tempo percebemos que as questões ligadas à partilha de herança têm sido muito problemáticas. E hoje os tribunais clamam cada vez mais por processos de elevado índice de inventário. E percebi também que a nossa sociedade desconhece outra nuance, que o processo de inventário pode ser tratado no cartório notarial. Muito bem. Portanto, esse processo, eu digo, este trabalho traz esta particularidade de elucidar o cidadão quando pode recorrer ao tribunal para uma partilha de herança e quando pode recorrer a um cartório notarial para a partilha de herança. A vantagem é que no cartório poupa-se tempo, poupa-se recurso, poupa-se esforço. Um processo de inventário que em média no tribunal pode levar 4 ou 5 anos, no cartório pode ter uma semana. Muito bem. Portanto, essa vantagem, uma grande vantagem que existe neste trabalho. Penso que estará nas bancas para o mês de maio. Muito bem. E espero com alguma ansiedade. Eu estou muito ansioso porque eu vi a publicidade e interessou bastante. E vou convidar o doutor para quando for o lançamento para estar aqui para falarmos um bocadinho. Mas deixa-me só para apimentar aqui um bocadinho para quem nos acompanha. Como conciliar a questão da sucessão a nível legal com a questão costumeira, com os nossos hábitos e costumes? Porque muitas vezes vemos quando o pai morre, a família do pai vai à casa da viúva e recebe o seu patrimônio, por exemplo. Como conciliar, como a justiça pode equilibrar essas duas vertentes? A questão da lei e a questão do costume. Pois, esta é uma grande questão, mas eu considero uma grande questão passada porque até antes da aprovação da Constituição o costume não era tido como fonte de direito nos mesmos termos em que a lei. Hoje, por força do artigo 7º da Constituição, quem tenha que apreciar questões de direito costumeiro tem que balançar em pé de igualdade com a lei. Mesmo no sistema anterior, é possível, em processo de inventário, que as partes cheguem a um acordo sobre a partilha de bens, né? Hoje nós já temos juízes que entendem que para questões de natureza familiar, por estar aí algum substrato de afetividade, de laços de parentesco, é sempre melhor que haja alguma ponderação maior na decisão destes processos, né? Muitas vezes as questões não previstas por lei, o juiz na aplicação do direito terá que ter a devida prudência e ponderar essas situações, no sentido de que as relações familiares não fiquem beliscadas por força de patrimônio. Exatamente. Certo. Exatamente. Doutor, então o convite está feito. Quando a sua quarta obra estiver concluída, tem aqui a oportunidade de voltar para aqui e falarmos um bocadinho sobre a mesma. Quero agradecer ao doutor Neves Monche, jurista, especialista em Direito, com 4 obras publicadas, a quarta vem a caminho, a quem nós agradecemos profundamente a sua disponibilidade, pelos ensinamentos, porque acabamos de ter uma aula aqui de Direito, a quem nós agradecemos profundamente. Dr. Neves, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Osvaldo, convite aceite, certamente estarei aqui, espero estar aqui mais vezes. Obrigado, doutor. Obrigado.